Verso 20 da pauta, é isso, senhora secretária-geral? É o último, sob minha relatoria. O nosso assistente aqui estava pensando que eu não estava dando conta de fazer o serviço. Mas é porque estava entrando devagarzinho. Trata o processo de recurso de agravo interposto pelo prefeito de Santo Antônio de Levergé, senhor Valdir Pereira de Castro Filho, contra o julgamento singular 1070, de 2016, que não recebeu o pedido de revisão oposto contra o parecer prévio 128 de 2016, Tribunal Pleno. Conhecido o agravo, os autos foram submetidos à análise do Ministério Público de Contas, que se manifestou por meio do parecer 1012 de 2017, do Procurador de Contas, William de Almeida Brito Júnior, pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Para justificar o cabimento do agravo, o recorrente alega que a ilegitimidade passiva e o erro material existente no parecer prévio 128 foram, por mim, ignorados ao analisar a admissibilidade do pedido de revisão. No julgamento singular, deixei claro, está patente o descabimento não só da preliminar de ilegitimidade alegada pelo interessado, que teve 6 meses para regularizar a situação, como também de seus demais argumentos, pois a ele foram oportunizadas todas as chances de prestar contas. Entretanto, até a elaboração do relatório técnico de análise da defesa, só foram encaminhados a esse tribunal a carga inicial e os informes mensais de janeiro a julho de 2015 relativos às citadas contas por meio do sistema Aplique. Apenas a título de esclarecimentos, que por meio do ofício 911/2016, de 8 de agosto daquele ano, o recorrente foi notificado para que promovesse o encaminhamento do balanço geral, dos informes mensais e de todos os demonstrativos contábeis para fins de instrução das contas anuais de governo de 2015. Devidamente notificado, o recorrente apresentou apenas a carga inicial e os informes de janeiro e fevereiro de 2015, tendo justificado a impossibilidade de cumprir com as providências requisitadas em razão das dificuldades ainda enfrentadas por causa de problemas gerados na gestão do seu antecessor. Antes mesmo da emissão do relatório preliminar de auditoria, pedi nova notificação através do ofício 986 de 2016, concedendo-lhe mais 15 dias agora para que pudesse apresentar, ou na ocasião, para que pudesse apresentar os informes exigidos pelo sistema Aplique referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2015, o balanço geral consolidado e os respectivos demonstrativos contábeis. Transcorrido o prazo, o recorrente nada apresentou, tendo a equipe técnica da SESEX desta relatoria elaborado o relatório preliminar de auditoria, valendo-se de informações, dados e documentos parciais das contas de governo daquele ano, da referida prefeitura. Posteriormente, o recorrente foi novamente citado para apresentar defesa no prazo de 15 dias. Contudo, fora do prazo estabelecido, apresentou argumentos genéricos e desacompanhados da prestação integral das já citadas contas de governo. Apesar de intempestiva, em nome da verdade material e prestigiando os princípios da ampla defesa e do contraditório, a manifestação foi analisada pela equipe técnica de auditoria, a qual emitiu o relatório técnico de análise de defesa, sugerindo a manutenção das 12 irregularidades apontadas no relatório preliminar, entre elas a de ausência de apresentação das contas consolidadas, déficit orçamentário, insuficiência financeira, inobservância dos limites gastos com pessoal, além do não cumprimento dos limites constitucionais e legais relativos à saúde, educação e à remuneração dos profissionais do magistério. Portanto, todas as oportunidades foram por mim concedidas e ignoradas pelo recorrente, que se negou a prestar as contas adequadamente, comprometendo irremediavelmente a instrução das contas anuais de governo, resultando na decisão do Tribunal Pleno, deste Tribunal Pleno, de emissão de parecer negativo e de representação ao excelentíssimo governador de Mato Grosso pela intervenção do Estado naquele município e determinação de instauração de tomada de contas. O fato de a prestação de contas de governo vir a ser efetivada somente por ocasião do pedido de revisão não significa, obviamente,
que houve erro material ou de cálculo no parecer emitido. Pelo contrário, demonstra que, apesar de ser possível, o gestor optou por não apresentar as contas consolidadas no tempo certo, em flagrante desrespeito a este Tribunal de Contas. Agora, por meio de agravo, invocando os princípios do formalismo moderado e da verdade real, o recorrente pretende reverter o julgamento singular para que o pedido de revisão seja recebido e analisado no sentido de alterar o parecer prévio negativo, repetindo a argumentação no sentido de não ter legitimidade passiva para responder pelo mérito das contas de governo, exercício 2015, uma vez que tomou posse em outubro daquele ano, e de que o erro material e ou de cálculo se configurou quando este relator negou o seguimento ao referido pedido de revisão sem analisar os documentos juntados. Completamente desprovido de razão o requerente, assim entendo, não considerar os documentos encaminhados intempestivamente para rever um parecer prévio já emitido, como pretendeu o recorrente, não constitui erro de cálculo ou material. Como bem lembrado pelo Procurador de Contas, em seu parecer, valendo-se da jurisprudência superior do Tribunal de Justiça, o erro material não decorre de juízo de valor, mas sim de equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, ou a consideração de data inexistente no processo, ou uma inexatidão numérica. E o erro de cálculo consiste na simples inexatidão matemática do cálculo, não abrangendo as razões que motivaram a inserção ou não de certa parcela no valor total. Com esses conceitos em mente, fácil reconhecer o acerto do julgamento singular que não admitiu a revisão. Deduz-se, como deduziu o Ministério Público de Contas, que o recorrente pretendeu, já no pedido de revisão, e pretende agora no agravo, rediscutir o mérito do parecer prévio negativo, sem que haja qualquer erro material ou de cálculo, a justificar uma revisão, assim como não há qualquer ilegalidade no julgamento singular ou agravado. O douto Procurador de Contas, atento como de costume, é enfático ao afirmar que, no caso em apreço, é exatamente o que ocorre. O requerente, por meio de pedido de revisão não recebido pelo julgamento singular ora atacado, em vez de apontar erro material ou de cálculo no parecer prévio, põe-se a questionar o parecer prévio, pretendendo que este seja revisto e as contas julgadas com base em documentação encaminhada de maneira extemporânea. Como dito, diz ainda o procurador, tal pretensão é expressamente vedada e por isso mesmo se mostra juridicamente impossível. Vai mais o Sua Excelência o Procurador. Fácil perceber que o ora requerente adotou uma conduta reiteradamente omissiva, ignorando várias oportunidades de encaminhar, ainda que fora do tempo, os balancetes necessários à apreciação do mérito das contas de governo, para vir a fazê-lo apenas após a emissão do parecer prévio 128 de 2016, conclui o procurador nessa minha citação. Ressalte-se que nova oportunidade está sendo posta à disposição do gestor na tomada de contas determinada no conteúdo do parecer prévio 128 de 2016, não obstante as consequências que devem ser por ele suportadas em face da sua omissão em prestar contas tempestivamente. Por fim, a invocação pelo recorrente dos princípios do formalismo moderado da verdade real não tem cabimento nessa oportunidade, uma vez que tudo que era necessário para garantir a segurança jurídica e respeitos aos direitos do gestor foi observado. Além do que, apesar de insistentemente solicitada a prestação de contas, não houve presunção de veracidade por parte desse relator sobre os fatos constatados pela equipe técnica, haja vista a determinação de instauração de tomada de contas para verificação da real situação das contas daquele município. Diante de todo o exposto, acolho o parecer ministerial 10/12/2017 do Procurador de Contas, Dr. William de Almeida Brito Júnior, e voto no sentido de conhecer o presente recurso de agravo e no mérito negar e provimento, mantendo o julgamento singular 10/70/2016 pelos seus próprios fundamentos. É como voto. E as senhoras e os senhores que votam com o relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. O processo 903/2015. De minha relatoria, Acordo 168 de 2017, Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Vegé, Contas Anuais de Governo de 2015, recurso de agravo interposto em face da decisão que não recebeu o requerimento de revisão de parecer prévio, não provimento, publique-se.